Menina, muito a gente riu também todo. A gente faz. Pensamos que tu mandou. Vamos lá. Vergonha. Depois eu não vou assistir, não. Então, a nossa comunidade fica no bairro de Nova Parnamirim, a casa número 100, tem uma imagem enorme de Nossa Senhora com Jesus. E aí os grupos são nos sábados às 4h30 da tarde para as crianças a partir dos 3 anos. E à noite a gente tem a missa de 6h30 e depois temos o grupo de oração. E aí, pessoal, como anda a vida? Jesus está aqui, pense bem, analise bem, antes de falar qualquer besteira, meu bem. Vamos lá. Então, gente, hoje eu estou aqui com uma pessoa nova que vocês ainda não viram aqui no canal, Eliane. Ela é do meu, ela se consagrou junto comigo ano passado, a nossa turminha. Vamos falar aqui sobre intimidade com Deus. Por quê? Porque muita gente tem medo, eu acho, de se aproximar de Deus por muitos motivos, eu acho, né? Primeiro, eu acho que uma das coisas a pessoa acha que não é digno, né? E ter aquela imagem que Deus é assim, que Deus é assado, e que sempre a gente, né? Sim. Sim. É pra dizer o quê? Ai, meu Deus, tá ótimo. Eu achei melhor na fala. Vou gravar da cena. E uma pessoa que nos ajuda muito a falar sobre isso, né, é a nossa amiguinha, né, Santa Terezinha, do Menino Jesus. Novinha, né, que entrou no convento com 16, não foi? Foi. Com 16 anos. É a santa que a gente fala da pequena via, né, assim, que tudo dela, ela dá simplicidade, ela ensina a gente a caminhar pra santidade na simplicidade, sendo pequenininho mesmo. O que agrada a Deus e minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. Eu chamei ela, por quê? Porque ela estava esses dias dando formações que se baseavam assim na história de Santa Terezinha. Aí ela vai nos ajudar a entender a intimidade com Deus sob os olhos de Santa Terezinha. Então, quando ele falou que Santa Terezinha, né, tinha essa coisa do ser pequena, de ser dessa alma de criança, tem aquela passagem, né, de que vinde a mim todas as criancinhas, e Terezinha, ela se colocava nesse lugar de sempre ser criança e Deus como sendo uma boa mãe, um bom pai. Né? Ela dizia que a criança não tem medo de se machucar. E ela dizia que, poxa, se ela era criança, se ela era pequena e que ela dependente, sendo dependente da mãe ou do pai, então ela se colocava como criança sendo dependente de Deus. Ela fazia essa relação. Sendo pequeno, é muito mais fácil se aproximar de Deus, é muito mais fácil você se tornar dependente dele, colocando ele como o Senhor, se abandonando no querer dele. Então, tudo que irá acontecer, tudo que acontece é permissão de Deus, ou seja, a permissão de um bom pai ou a permissão de uma boa mãe. Quando a gente sendo criança, né, pedindo ajuda ao pai ou à mãe, então a gente chega pra ele do nosso jeito que a gente é, mãe, sei lá, mãe, assim, já é um negócio. Pai, me arranja assim, tipo, e com Deus a gente também pode ser assim, né? O que é que pensar que com Deus a gente precisa ter um jeito bonito pra falar, ter um lugar especial pra falar. Terezinha nos ensina isso, que pode ser algo simples mesmo, algo do nosso jeito. E Deus nos ama desse jeitinho, né? E quando a gente dá mais liberdade pra Ele é quando a gente vai do nosso jeito, né? Porque quando a gente fica muito preocupado, assim, o que é que eu vou falar, o que é que eu vou cantar, o que é que eu vou esperar dessa oração, hoje eu vou com qual intenção. Acaba que as coisas ficam sendo do nosso jeito e não do jeito dele. Que ela se comparava muito, não se comparava no sentido de se inferiorizar, mas no sentido de fazer a relação entre ela e Santa Teresa d'Ávila, né? Sim. Que ela chamava Teresa d'Ávila de a Teresa Grande, né? Teresa porque elas são do mesmo Carmelo, né? Então acaba que Teresa d'Ávila era realmente a discípula de Teresa d'Ávila. E Teresa d'Ávila, doutora da igreja, né? Então, e ela se considerava doutorinha, né? Pequenininha. Teresa d'Ávila passou, né, por grandes mistérios, êxtase, e ela não tinha nada disso. Então os relatos de Santa Terezinha diz que nem sentia Deus direito, ela sentia assim, fazia muito tempo que ela não... Tudo para ela era questão de fazer tudo por amor. Então, basicamente, a vida dela era se baseada de se fazer tudo por amor. Então, tinha amor, então tudo ia, tudo... É que disse, a minha vocação é o amor, era a frase dela, né? Que dizia que Teresa d'Ávila era uma águia, assim, porque ela voava longe e subia, então chegava muito perto assim, do céu e sentia o vento, não sei o quê. E ela era um passarinhozinho que não conseguia nem ir muito longe, porque às vezes era pequenininha e ela tinha que voltar logo pro ninho, e o ninho era Jesus. E ela era mais discreta, era pequenininha e dependia do ninho, então assim... A intimidade com Jesus não depende da gente ser grande, da gente ser pequeno, da gente sentir muito, da gente sentir pouco. Eu acho que o principal de tudo assim, que ela deixou pra nós em relação à intimidade é
ser do seu jeito. Diz justamente isso, que quando é com o pai ou com a mãe, a gente é manhã, do jeito que a gente fala, eles entendem. Então, Deus, do jeito que a gente fala, ele entende. Também não é nada que precisa ser mostrado, não é nada que você precisa contar a ninguém. Acho que às vezes as pessoas têm vergonha também, tipo assim, nossa, fulano conta. Olha o que acontece com fulano, não sei o quê, olha a passou história por dele. isso, sentiu Deus assim, aconteceu isso, não sei o quê. E eu, coitado, só vou lá. Até porque talvez no outro dia não aconteça nada disso, e aí acaba que a gente pode se frustrar. Não, justamente, ela mesma disse que passou muitos anos sem sentir a Deus. Então, o que ela estava fazendo ali? Se ela já não sentiu, o que ela ia fazer lá? A gente aprende também que a oração não é pra gente, né? É pra ele, né? É pra ele, assim, pra gente. Ele se faz vulnerável pra deixar que a gente aqueça o coração dele, né? Ele deixa que a gente seja parte da felicidade dele. É isso aí. Então é isso, gente, que vocês possam falar com Jesus do jeito de vocês, que vocês não se preocupem e que possam também pesquisar sobre Santa Terezinha. Veio mesmo morrendo de vergonha. Tô morrendo, né? Se eu pudesse sair correndo. Sabe por que Deus manda? A gente faz. Faz. Deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscreve no canal. E é isso, até o próximo vídeo, Deus abençoe. Tchau.